Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo aí pela noite. Nós vamos começar hoje o curso do treinamento de líderes de células. Sejam muito bem-vindos. Gente, olha só. Existem 4 perguntas que eu queria que vocês ficassem atentos durante o curso do TLC e que são muito importantes para a vida daqueles que são cristãos, discípulos de Jesus. Então a primeira pergunta é: o que é o projeto de Deus? É bom a gente ter isso em mente. A segunda pergunta é: o que é um discípulo? Jesus disse que ele veio fazer discípulos. Ele veio fazer discípulos. A terceira pergunta: qual o seu papel e o seu valor dentro do plano de Deus? E a quarta: você é um parceiro para a concretização do projeto de Deus? Então notem que a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual o projeto de Deus. Eu espero que com essas aulas do TLC fique claro para vocês, porque nós somos uma igreja que age também em células. Amém? O que é uma célula? Bom, a gente poderia começar pensando no que é um corpo humano. Todos nós temos um corpo e o nosso corpo é formado por pequenas unidades, as células. E uma coisa interessante a respeito da célula é que dentro dela existe o código genético de todo o corpo. Ou seja, você consegue entender quando olha para a célula para que serve o corpo. O corpo ele tem uma função e nós juntos como células formamos um corpo. A Bíblia diz que os cristãos são o corpo de Cristo, que nós, os discípulos de Jesus, somos o corpo de Cristo. E o que seria a célula então? A célula é um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para comunhão, adoração, edificação e evangelização. Vamos repetir? A célula é um grupo de pessoas que se reúne semanalmente para comunhão, adoração, edificação e evangelização. A vida de Jesus, a vida de Cristo, a vida do reino de Deus acontece nas células e por meio das células. As células juntas, elas formam o corpo, e é por isso que no domingo nós temos o culto de celebração no templo, onde todas as células juntas podem estar ali celebrando a Jesus como um corpo. Em Hebreus 10, 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia, Hebreus 10, 24 e 25 e acompanhar. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Na célula é possível essa admoestação, é possível um cuidado mais próximo dos irmãos e dos discípulos da igreja. Cada membro do corpo de Cristo é um sacerdote e deve servir a seus irmãos no Senhor. E a célula é o lugar onde melhor este princípio pode ser aplicado. O que seria um sacerdote? Um sacerdote, ele servia a Deus no templo, e quando nós estamos numa célula, nós podemos servir ao Senhor, servir aos irmãos, com os dons que Deus tem derramado na nossa vida, os dons que nós temos buscado, nós podemos ser úteis a Deus na vida de cada pessoa. Então, dando mais uma definição do que é a célula é um grupo de pessoas reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família. Adorar o Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. São entre 6 a 16 pessoas, o ideal é entre 10 a 12, e quando a célula atinge um limite entre 15 e 16, a célula deve se multiplicar. Então notem que na célula, nós veremos o agir do Espírito Santo e o agir do próprio corpo de Jesus e da vontade do Senhor no cuidado dos irmãos, né? A célula ela é muito mais do que a reunião semanal. As nossas células na Ágape elas ocorrem às quartas, às quintas e aos sábados. E só que ela é muito mais do que aquela data marcada para a reunião. Se a célula acontece somente na reunião, então ela não é uma célula, ela poderia ser chamada de culto caseiro. A célula acontece a semana toda. Durante toda a semana você se preocupa com seu irmão, você pode mandar uma mensagem para o seu irmão, você pode ir no supermercado, vocês podem fazer coisas juntos. A célula é um ambiente e nos dá uma possibilidade de ter uma vida de comunhão com os irmãos em Cristo, e não somente durante o dia
da reunião da célula, mas durante toda a semana. É realmente para ser uma família. No supermercado, no shopping, na caminhada, no lazer, nas casas, na escola. Sempre que os irmãos se encontram, a célula acontece, pois a primeira característica da célula é ser comunidade e não o fato de existir como uma reunião. A célula é uma comunidade de irmãos vivendo o amor de Cristo, experimentando o serviço, o cuidado, literalmente experimentando o sacerdócio de Deus na sua vida e através das suas vidas. Então não esqueça o que não é uma célula. Um grupo fechado para pessoas de um certo departamento da igreja não é célula. A célula se caracteriza por ser um grupo aberto. Nós queremos pessoas que querem conhecer Jesus, pessoas que já conhecem, mas principalmente nós queremos multiplicar. Então, mais uma coisa importante do que não é uma célula. Não é uma célula um grupo que não tenha multiplicação como objetivo. Nós, como células, queremos nos multiplicar, células sadias se multiplicam. O corpo fica renovado com a multiplicação das células, ok? O que não é uma célula também, um grupo que não se submeta à liderança geral das células. Nós, como células, temos sim uma orientação, temos sim uma direção a seguir e nós somos submissos à liderança geral dada pelos nossos apóstolos, pelos supervisores, pelas pessoas de rede, pelos líderes de célula. E não é uma célula um grupo que seja apenas uma reunião social. Célula, pessoal, tem objetivo, célula tem alvo, célula é a vida de Jesus ocorrendo na sua vida, na sua casa, através da sua casa, mas com o alvo de cumprir o projeto de Deus. Vão se ligando nessas coisas, qual o projeto de Deus? E não se esqueçam do que não é uma célula, para que a gente possa ter células cada vez mais saudáveis na nossa igreja. Vamos continuar. Quais seriam as funções gerais das células? Primeira função, a informalidade. Ensinar as pessoas e aprender a assimilação das coisas pelo exemplo. É importante ser transparente nas células. Nas células, as pessoas são mais abertas ao poder do Espírito Santo e à comunhão. A célula não é um lugar da gente ter uma máscara ou da gente viver uma falsa aparência. A célula é um lugar de ser informal, natural, transparente e deixar Deus agir nas nossas vidas e através das nossas vidas. A segunda característica da segunda função geral de uma célula é a amizade e a comunhão. A intimidade, a amizade desenvolvida, criar vínculos desenvolve uma fé sadia. Nós somos feitos por Deus para nos relacionarmos com Deus, mas também para nos relacionarmos com as pessoas e servirmos a elas. Então, essa questão da intimidade, da amizade é muito gostoso na célula e é muito importante. A terceira função geral de uma célula é o evangelismo. A maioria das pessoas que se converte mediante contato com amigos e com familiares. Não necessariamente eles iriam numa igreja, mas eles podem ir na sua célula, num ambiente mais descontraído. E quem não gostaria de aceitar um convite, de tomar um café, ou de ir numa casa aprender mais sobre Jesus, conhecer sobre a vida de Deus nas nossas vidas. Então a célula tem a função geral de evangelizar, de levar Cristo para as pessoas de uma maneira muito agradável, muito gostosa, muito informal. A quarta função geral de uma célula é o crescimento ilimitado. Notem que, como células, nós transcendemos o limite físico do templo. O templo pode caber 5.000 pessoas, glória a Deus, mas nós podemos ter células tomando toda a Bahia, toda Salvador e todo o Brasil, porque onde é uma casa, onde há um cristão, onde há um lugar onde há um cristão, um restaurante, ou qualquer que seja o lugar que as pessoas queiram se reunir como célula, ali a célula pode acontecer e a vida de Jesus, a vida do Espírito Santo, a vida do corpo de Cristo está acontecendo na célula. As células são facilmente adaptáveis, ainda que o prédio não tenha 10.000 lugares, como teremos assim em nome de Jesus no próximo prédio, mas as casas elas comportam, elas estão espalhadas e a gente pode adaptar de acordo com a necessidade de cada um, tá?
quarta função da célula é a oportunidade ministerial. Na célula você tem a oportunidade de exercitar os seus dons e ministérios. Você pode funcionar no corpo de Cristo. Você que gosta muito, né, você que Deus te deu um dom de cura, ali você vai utilizar o dom que o Espírito Santo deu a você e flui através da sua vida para ministrar cura na vida das pessoas. Aqueles que gostam muito de ler a Bíblia vão poder exercer o ministério mestral na célula. Você pode servir as pessoas com o seu café, com o seu sorriso, com o seu abraço. Tantas maneiras que Deus tem de nos fazer úteis no reino dele. E na célula isso é possível, um a um, com pessoas que você conhece, com intimidade, com inteireza de coração. A última função geral, não diria a última, mas a que a gente está ministrando aqui, de uma função geral da célula, é o pastoreio. O líder de célula, ele cuida bem da célula, ele é cuidado pelo supervisor e é cuidado pelos outros pastores. Então isso evita sobrecarga. Eu queria ser um pouco mais claro com isso. Numa célula, as pessoas elas podem ser mais do que números. A sua necessidade específica pode ser falada numa célula, ser trabalhada numa célula, e fica muito mais fácil cuidar dos irmãos, cuidar das ovelhas. O líder de célula, ele exerce uma função de pastoreio. Ele é cuidado pelo supervisor de célula, que assim é cuidado também pelos líderes da igreja. E nós vamos fazendo como Jesus, que quando distribuiu o pão, foi passando de um para um. Jesus deu o pão para os discípulos na multiplicação deram os pães para aqueles que estavam separados em grupos menores, e que assim seja, né? Que nós possamos exercer o ministério do pastoreio, cuidando bem das vidas, e não sendo uma congregação de uma multidão de pessoas que seremos, mas que não são bem cuidadas, porque é impossível, talvez, um pastor cuidar de 5 bilhões de pessoas, mas em células nós podemos ter várias pessoas e vários irmãos exercendo o pastoreio de maneira específica, de maneira especial, cuidadosa, de uma maneira que funcione. Created using Powtoon. É isso aí, gente. Por enquanto ficamos por aqui. Fiquem ligados até a próxima aula do TLC e baixem o material didático no site www.agapeapostolica.com.br e estudem bastante. Até a próxima!